Jó capítulo 1, a partir do verso, apenas o verso 1, Jó capítulo 1, apenas o verso 1 diz assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Amém? Não vou me prolongar na leitura, tendo em vista que todos nós conhecemos a história de Jó. Embora cada um de nós temos conhecimento da história de Jó, talvez ao ler você não perceba algumas verdades, algumas lições que são de grande valor para a nossa vida. É necessário olharmos o livro de Jó, é necessário olharmos a história de Jó com um pano de fundo muito pertinente a nós, que nos ensina princípios e valores que devem nortear a nossa vida e o nosso relacionamento com Deus. Quando nós olhamos para a história de Jó, o próprio Deus chega a mencionar, a testemunhar a respeito de Jó. Quando nós vemos o diálogo entre Deus e o diabo, onde o próprio Deus diz ao diabo: de onde vem Satanás? E ele responde: de rodear a terra e de passear por ela. Então Deus, ele traz à tona a vida de Jó perante o inimigo. E ele diz: tens visto o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Ele é um homem íntegro, ele é um homem reto, ele teme a mim e ele se desvia do mal. A pergunta é: por que Deus chama o diabo a este diálogo e faz tanta ênfase à vida de Jó perante o diabo? Nós vamos ver que o inimigo, ele acusa o Jó injustamente. Nós vamos ver que Satanás, ele não acredita em tamanha fidelidade de Jó a Deus. O inimigo, ele imagina que esta fidelidade de Jó a Deus tem alguma razão material, financeira, familiar. E nós vamos ver isso no decorrer desta mensagem. Mas, antes mesmo disso, nós precisamos trazer à tona as características, as particularidades deste homem, que chama a atenção de Deus. E é nítido ver que ele era um homem íntegro. E nós estamos hoje vivendo em um tempo de crise de integridade. Há dificuldade de encontrarmos nesta geração pessoas íntegras. Há dificuldade de encontrarmos até mesmo dentro dos templos religiosos pessoas íntegras. Mas Jó, ele tinha de sobra esta integridade e esta qualidade, esse adjetivo é chamado à tona diante do inimigo e mostrado ao inimigo que Jó era um homem íntegro, um homem irrepreensível, um homem completo. A segunda característica deste homem é que ele era reto. E quando se fala de retidão, nós estamos falando de uma pessoa que não tem curvas em suas ações, não tem defeito em suas ações, não tem ocultismos em suas ações. As suas ações são honestas, retas, planas. E isso salta aos olhos de Deus e é exposto ao diabo.
A terceira característica é o temor que Jó tinha a Deus. A Bíblia diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Então nós podemos também afirmar que Jó era um homem sábio. E nós podemos chegar a esta conclusão pelo temor que ele tinha e pela família e patrimônio que ele tinha. Jó era um excelente administrador e a sua família era um exemplo. Nós vamos ver isso adiante. Jó tinha uma característica também muito forte. Ele se desviava do mal. Ele se afastava do mal. Aonde havia uma imagem do mal, ele se desviava. Ele se afastava. Aonde não agradava a Deus, Jó não passava. Esse homem era um homem submisso a Deus. Era um homem que chamava a atenção do céu. E é interessante notar, pelo texto, que enquanto Satanás e os demônios, e aqui o próprio diabo, rodeava a terra, preste atenção, porque a Bíblia diz que ele mesmo responde a Deus: eu estava a rodear a terra e de passear por ela. Nós vamos observar nesse texto que Satanás ele estava a observar também a vida de Jó. Satanás ficava de olho em Jó. E Satanás não acreditava que tamanha fidelidade, que tamanha sinceridade, tinha alguma razão, tinha algum pano de fundo, que não era meramente por servir a Deus em amor. Como é que a gente vai descobrir isso? Nós descobrimos isso quando no versículo 7, do versículo 7 ao versículo 11, diz assim: então o Senhor disse a Satanás: de onde vem? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e de passear por ela. Então Deus diz: tendes visto, tendes observado o meu servo Jó? Deus chama Jó de meu servo. Deus está dizendo: Satanás, você viu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Agora preste bem atenção. Preste bem atenção. Após Deus dizer isso ao diabo, olha a acusação, olha o que Satanás traz como suposta razão pela qual pela qual Jó está sendo tão fiel a Deus. Versículo 9. Então respondeu Satanás ao Senhor. Disse, porventura, olha o argumento de Satanás para Deus. Porventura, Jó serve ao Senhor em vão, ou em outras traduções, porventura, ó Senhor Deus, Jó está te servindo debalde? Jó está te servindo em vão? Satanás aqui está levantando dúvida acerca do caráter de Jó. Está levantando dúvida acerca da fidelidade de Jó para com Deus. E ele continua: porventura, olha o que Satanás está dizendo para Deus: porventura tu não o cercaste de sebe? Sebe era uma proteção que tinha a ele e a sua casa, e tudo quanto ele tem, a obra das suas mãos, abençoar-te. Olha que algo interessante, querido. O seu gado tem se multiplicado na terra. Satanás está dizendo assim: Senhor, sabe por que Jó está te servindo com tanta fidelidade? Sabe por que Jó está te servindo com tanto amor? Sabe por que Jó está te servindo com tanta integridade? Sabe por que esse homem é tão assim?
Porque o Senhor tem abençoado a vida dele. Porque o Senhor tem multiplicado o gado dele. Porque a casa dele, a família dele é abençoada por ti. Olha o que Satanás está dizendo para Deus. É o Senhor que abençoa a casa dele. É o Senhor que abençoa a obra da mão dele. É o Senhor quem protege a casa dele. Olha o que o Senhor está fazendo na vida dele. É por esta razão que ele é tão fiel ao Senhor. Satanás sabe que Deus abençoa os seus. Satanás sabia que Deus abençoou poderosamente a vida de Jó. Mas Satanás não sabia que o servir de Jó era incondicional. Satanás imaginava que por causa das bênçãos de Deus na vida, na família e na casa de Jó, fazia com que Jó servisse a Deus em barganha, em troco. Então no versículo 11 ele diz assim: estende a tua mão sobre ele, arranca tudo que ele tem, e a gente vai ver se ele não blasfema de ti na tua face. Satanás está dizendo, se o Senhor deixar de abençoar ele, ele vai ser contra o Senhor. A razão das bênçãos, a razão desse servir é as tuas bênçãos. Satanás está dizendo, o homem só pode te servir se o Senhor abençoar ele. O homem só pode te servir em troca das bênçãos. Então Satanás lança uma proposta. Tira todas as bênçãos que o Senhor deu para ele. Arranca tudo e ele vai blasfemar de ti na tua cara. Aí Deus disse assim, vá lá. E tira tudo que ele tem, mas não toca nele. Satanás é um cachorro na coleira de Deus. Satanás só vai aonde até Deus permite. Só toca em quem Deus permite. Só vai até os limites de Deus. E ele precisa de permissão do Altíssimo. A Bíblia diz que após isso ele sai da presença de Deus e vai para a terra. E em um único dia, Jó perdeu tudo. Pastor, onde está escrito que foi em um único dia? A Bíblia diz assim, que um servo de Jó chegou e falou assim, Jó, os sabeus pegou todos os camelos e matou todos os servos, só sobrou eu para vir te dar a má notícia. Aí a Bíblia vai dizer assim, e estando este ainda falando, chegou outro. Jó, os teus filhos estavam todos reunidos na casa. Veio um vento e deu nos quatro cantos da casa e caiu sobre os teus filhos, Jó. E morreram todos, e também servos, e só eu voltei, só eu fiquei para te dar as notícias. Jó, caiu uma situação, acabou, veio fogo do céu, consumiu todo o gado, Jó. E foi uma notícia atrás da outra, porque a Bíblia diz, estando esse falando, chegou outro. Estando esse falando, chegou outro. E naquele dia, Jó perdeu tudo o que ele possuía. Jó perdeu os seus 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. Quando Jó recebe a última notícia, que foi da morte dos seus filhos, olha o que Jó faz no mesmo dia que recebe a notícia. No versículo 20, 21 e 22 diz assim, então Jó se levantou. Então significa que pelas notícias, Jó certamente caiu. Tantas más notícias que chegaram para ele ao mesmo tempo, na mesma hora. Mas a Bíblia diz que qual foi a posição de Jó? Qual foi a atitude dele? A Bíblia diz assim, então Jó se levantou, rasgou as suas vestes, o seu manto. O rasgar as vestes naquela época era um sinal de indignação. Ele rasga as suas vestes, ele raspa a sua cabeça, ele se lança em terra e adorou. Adorou. E disse, nu eu vim.
do ventre da minha mãe, versículo 21, e nu tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Aquilo foi um tapa na cara do diabo. Eu quero crer que o diabo olha e fala assim, não é possível um negócio desse. Eu destruí o que o cara tinha em um único dia. E ao invés dele reclamar, ao invés dele murmurar, ele se prostra para adorar a Deus. Ele se prostra para reconhecer a Deus. Mas uma nova cena agora acontece. Enquanto Jó lamenta a morte dos seus filhos, mas mesmo assim adorando a Deus, um novo encontro se dá entre Deus e o diabo. E novamente Deus diz, de onde vem Satanás? Ele diz, de rodear a terra e de passear por ela. E novamente o Senhor diz, observaste tu, meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro, sincero, temes a mim e desvia-se do mal. E tu, olha, e tu o insistaste contra ele. Tu o acusaste sem causa. Deus está dizendo, você incitou contra ele sem causa. E ele ainda retém a sua sinceridade e fidelidade. Um novo artifício do diabo aparece. Satanás diz, pele por pele, e o homem tudo dará pela sua saúde. Toca na saúde dele, e agora é batata. Ele blasfema contra ti. Porque ninguém que sofre na pele consegue te adorar. E Deus novamente dá uma legalidade, uma permissão ao diabo e diz, vai, toca nele, mas não tira-lhe a vida. Então a Bíblia diz que Satanás sai da presença de Deus e enche Jó de chagas naquele instante. E Jó agora se encontra nas cinzas, se coçando, a ponto da sua esposa chegar e ver aquele estado do seu marido nas chagas e dizer, Jó, ainda retens? Eu creio que aquela mulher estava possuída, só pode. Ainda retens a tua fidelidade a este Deus? Amaldiçoa, Jó, esse teu Deus e morre, Jó. Já deu o que tinha para dar, Jó, tu já chegou na pior. Não existe ser humano pior na terra como tu, Jó. Você está nas chagas, na cinza. E Jó mais uma vez dá o seu grito de vitória. E diz, assim como fala uma louca, fala tu. Recebemos o bem de Deus, e o mal não queres tu aceitar? E o mal não queres tu aceitar? E a Bíblia diz que em tudo isso, Jó não atribuiu falta alguma a Deus. Não bastante a sua situação deplorável, os amigos de Jó se aproximam agora para visitá-lo. E eles ficam calados, olhando aquele estado de miséria, de decadência e de enfermidade de Jó. E chega um momento que eles começam a acusar Jó. Jó, tu deve ter cometido algum pecado para tu estar nesse estado. Jó, tu deve ter blasfemado contra Deus, Jó.
Para um homem estar numa desgraça dessa, Jó, só tendo cometido um grande pecado contra Deus. Você sabe quais são as declarações que mais me chamam a atenção da vida de Jó? Está lá no finalzinho. Ele diz: eu bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Eu bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. A sua situação não abala a sua fé. Eu bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos e projetos podem ser frustrados. Outra frase que me chama a atenção, ele diz: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Quantas vezes nós passamos por situações difíceis, talvez não pode nem se comparar ao que Jó passou, e ao invés de nós glorificarmos a Deus e confiarmos na sua soberania e sua graça, nós começamos a murmurar, começamos a achar problema, começamos a desistir da fé, porque as coisas apertaram para nós. Mas Jó, ele sabia em quem ele cria. Eu bem sei em quem tenho crido. É muito fácil crer quando tudo vai bem. É muito fácil crer quando a conta bancária está lotada de dinheiro. É muito fácil crer quando a família está a mil maravilhas. É muito fácil crer quando você tem saúde para dar e vender. Mas Deus está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, a despeito das circunstâncias. Jó nos ensina o padrão do céu, o padrão de servo. Nós desistimos por muitas coisas, por poucas coisas. Essa é a verdade. Algumas lições precisam ser trazidas hoje à tona para o teu coração. Escute, e se você ficar com essas lições, eu já me dou por satisfeito. Porque a história de Jó traz para nós 7 lições importantes, e que devem mudar a nossa vida. E a primeira lição: Deus e o diabo nos observa nos mínimos detalhes. Deus e o diabo nos observa nos mínimos detalhes. Ele estava a observar Jó. Ele estava a observar cada detalhe da vida de Jó. Segunda lição que eu quero que você venha gravar nas tábuas do teu coração. A nossa vida, a nossa conduta pode ser assunto lá no céu. A nossa vida é assunto lá no céu. Jó estava na terra, mas a vida dele estava sendo assunto lá no céu. Há 2 seres, o poderoso e o cachorro. Cachorro não, o cachorro ainda tem valor, né? O perdido mesmo. Como diz meu irmão Gileno, o pé redondo. Discutia a respeito de Jó cá na terra. O que fica vagueando, ficou observando a vida de Jó. A nossa vida e a nossa conduta pode ser assunto lá em cima. Terceira lição que eu quero que você coloque no teu coração nessa noite. O diabo pode querer pôr à prova a nossa sinceridade com Deus. O diabo pode querer pôr à prova a nossa sinceridade com Deus.
Ele fez isso na vida de Jó. Ele colocou à prova esta fidelidade, porque ele duvidava que esta fidelidade era incondicional. Então o diabo ele pode pôr à prova a nossa fé, pode querer colocar à prova a nossa vida, mas vai caminhando aí porque existe vitória de Deus para nós. Quarta lição: Deus conhece a nossa sinceridade. Deus conhece a nossa vida. Deus conhece o nosso interior. Deus sabe as intenções do nosso coração. Quinta lição: nossa fidelidade a Deus precisa ser incondicional. A nossa fidelidade a Deus precisa ser incondicional. Tá tudo bem? Eu estou servindo a Deus. Tá tudo mal? Eu estou servindo a Deus. Estou com dinheiro, eu estou servindo a Deus. Estou sem dinheiro, eu estou servindo a Deus. A minha família está bem, eu estou servindo a Deus. A minha família está mal, eu estou servindo a Deus. Porque nós sabemos que o nosso Redentor vive, que Ele por fim se levantará em nosso favor, que Ele está no controle de todas as coisas. A minha vida precisa ser incondicional para Ele, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas, e as circunstâncias não podem mudar o meu caráter e o meu ser. Então entenda, meu amado, a nossa fidelidade precisa ser incondicional. Ou chovendo ou fazendo um sol, eu sirvo a Ele. Ou na situação de bonança, ou na situação de ruína, eu estou servindo a Ele. Ou com dinheiro ou sem dinheiro, eu estou servindo a Ele. Ou com saúde ou com doença, eu estou servindo a Ele. Sexto, e aqui eu aprendo algo interessante da vida de Jó. Pague um preço pela sua família. Onde está isso, pastor? Eu te respondo. No versículo 5 diz assim, preste bem atenção, outra característica forte de Jó. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada. Jó se levantava de madrugada e oferecia a Deus holocausto segundo o número de todos os seus filhos. Porque dizia Jó, porventura pecaram os meus filhos. Porventura pecaram os meus filhos e amaldiçoaram a Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Jó era um homem que intercedia pela sua família. Não era que seus filhos pecaram, não. Ele falou assim, talvez nesse encontro dos meus filhos, algum deles deve ter blasfemado contra Deus, quem sabe? Então eu vou oferecer a Deus sacrifício por eles. Era um pai que pagava o preço pelos filhos. Era um pai que orava pelos seus filhos, que intercedia pelos seus filhos. E isso é uma grande lição para a nossa vida. Pague um preço pelos seus filhos. Busque a Deus pelos seus filhos. Você vai ver que diversas vezes mães e pais pagaram um grande preço pelos seus filhos. Você vai ver a mulher cananeia, que a sua filha está lá na casa dela, atormentada, e ela vai até Jesus e diz, a minha filha está atormentada, faz alguma coisa pela minha filha. Você vai ver Jairo, que a filha dele estava lá, morta, doente, e ele vai até Jesus e diz, a minha filha está doente, vem para que a minha filha seja curada. Você vai ver essas pessoas buscando a Deus para com seus filhos. Eu quero te dizer uma coisa, pai, aprenda com Jó. Seja uma mulher intercessora da tua casa, seja um homem intercessor da tua casa. Comece todos os dias, continuamente, a dizer, a meus filhos são de Deus, as minhas filhas são de Deus, a minha casa é de Deus, eu não abro mão.
Ah, pastor, mas minha filha está nas drogas, meu filho está nas drogas. Não importa, existe um Deus que liberta, existe um Deus que cura, existe um Deus que sara, existe um Deus que salva, e Ele está esperando a tua intercessão pelos teus filhos. Mães que oram, resgatam filhos. Pais que oram, resgatam filhos. Jó fazia isso continuamente. Eu quero crer que Jó dizia: os meus filhos não se perdem. Os meus filhos são de Deus. A vida de Jó refletia na vida dos filhos. Os 10 filhos que ele tinha, 7 homens e 3 mulheres, eram unidos. Os filhos faziam banquetes e chamavam as irmãs para um banquetear. Tanto é verdade que quando veio, a casa caiu sobre todos os 10, que eles andavam juntos. Eu quero crer que Jó, ele intercedia pela unidade de seus filhos. Então eu quero te dizer uma lição muito importante, você pai, você mãe. Seja você o maior intercessor dos teus filhos. Se precisar, levante de madrugada. Se precisar, não precisa. Talvez você olhe o cenário dos teus filhos e diz: meu Deus, mas você pode mudar esse cenário. Porque maior do que qualquer situação é o Deus que transforma a situação. E por último, e essa aqui você tem que glorificar bastante. Essa aqui é para você sair daqui com essa semana sendo uma semana transformadora para a tua vida. Não adianta o diabo se levantar contra aquele que é fiel a Deus. Ele vai ser envergonhado, ele vai ser envergonhado e Deus será glorificado. Não adianta o diabo se levantar contra aqueles que são de Deus. É tempo perdido para ele, é tempo perdido para o exército dele, porque o Redentor nosso vive e reina eternamente. Se ele se levantou contra a tua vida, contra a tua casa, pode ter certeza que ele se levantou para cair e para ser envergonhado. Não adiantou nada o diabo se levantar contra a vida de Jó. A situação ficou pior para ele. Quando Satanás se levanta contra um homem e uma mulher de Deus, a situação fica pior para ele. Você sabe o que Deus fez disso? Jó agora está com seus amigos o acusando. E a Bíblia diz que ao invés de Jó blasfemar com seus amigos, Jó começa agora no ápice da sua dor a orar pelos seus amigos. E naquele instante que Jó está orando pelos seus amigos, a Bíblia diz que Deus vem e vira o cativeiro de Jó. E agora Deus entrega a Jó 2 vezes o dobro do que Jó antes possuía. Se ele possuía 7.000 bois, Jó agora tinha 14.000. Satanás só se levanta para nos promover. Ele vai se levantar, mas nós seremos promovidos. Ele vai se levantar, mas você será promovido. Porque quem vira a chave da nossa vida é aquele que vive e reina para todo sempre. Jó estava orando e Deus vira a chave. Eu quero crer que Satanás ali, envergonhado, Deus olha e diz: chegou a hora de eu virar a chave na vida do meu servo. E eu vou agora surpreender ele. Jó é curado, restaurado, abençoado 2 vezes mais. Antes Jó era o maior de todo o Oriente. Eu quero crer que agora Jó se tornou o maior de todos. Além das fronteiras do Oriente. Sabe por quê? Porque Deus não desampara e não deixa envergonhado os seus servos fiéis. Deus vive e reina para todo sempre. Agora, para eu finalizar a declaração de Jó. Antes
eu te conhecia apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. Antes eu te conhecia, ó Deus, apenas de ouvir falar, mas agora te veem os meus olhos. Glória a Deus. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele está no controle de tudo, ainda que não pareça aos olhos humanos. Ele está no governo de todas as coisas, e operando Ele, quem impedirá? Ele mesmo diz, antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém possa fazer escapar das minhas mãos, porque operando eu, diz o Senhor, quem impedirá? Deus traz um novo tempo para a tua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.